que direto eu vejo vários projetos de lei que você vai lá e coloca e tem no Instagram várias páginas, até pessoas de esquerda achando bacana aí vários projetos. Um deles que eu tinha visto é sobre a pensão socioafetiva, né? Que acaba sendo um fenômeno que eu vejo que acontece cada vez mais no Brasil. Inclusive, a gente tem um colega que estudou conosco, que ficou morando junto 6 meses com a namorada que tinha um filho, e até hoje, mais de 3 anos, ele tá pagando lá a pensão. Então, o que você acaba vendo disso e por que você Eu tô vendo, resolveu? isso é só o próprio caso que você já me relatou, é uma aberração, né? Uhum. O cara fica 6 meses com a menina, que tem um filho, e aí é obrigado o resto da vida de pagar a pensão. E cadê o pai dessa criança? E o pai nem registrou a criança e não paga pensão. Então, assim, o responsável é o pai, né? Olha, eu nunca recebi tanto elogio de mãe solteira, porque ela fala, porque às vezes você pode imaginar, não, mas isso aí as mães solteiras não vão querer, porque elas vão querer pensão. Pelo contrário, elas estão falando o seguinte, ó, eu não consigo namorar, eu não consigo encontrar um cara, porque todo mundo fica com medo de ter que pagar pensão. Uhum. E eu não quero pensão desse cara, né? Agora, tem gente oportunista que quer e transforma isso numa indústria, né? Tem caso de mãe solteira recebendo pensão do pai e 2 pensões de ex-padrastos. Então, assim, isso é... Teve um caso que também, pra mim, é um dos mais bizarros de todos, de um cara que ele registrou o filho, pensando que fosse dele, teve um processo judicial, ele descobriu que não era dele, né? E foi obrigado a pagar pensão. Então o cara descobriu na justiça que era corno e ainda foi obrigado a pagar a pensão pra mulher que traiu ele. Então, assim, é um negócio assustador, não tem respaldo legal, né? Uma jurisprudência criada pelo Superior Tribunal de Justiça que a gente pode derrubar com essa legislação, porque assim, não é razoável, né? O responsável é o pai. Se aí muita gente questiona, mas tem gente que, né, tem um padrasto que acolhe, né, o filho do companheiro, da companheira por amor. E eu não tô impedindo que isso aconteça. Se um sujeito vai lá e casa com uma mulher que tem um filho, ele vai ter o vínculo formal com aquele filho, mas porque ele quis. Não porque uma decisão judicial mirabolante impôs aquela relação. Porque olha o nível de maluquice que a gente chega quando o judiciário quer fazer uma avaliação. Imagina, você está num processo judicial, tem um advogado para fazer a análise ou a defesa de uma relação socioafetiva, numa relação de afeto. Fala, como é que você mede, metrifica, calcula o afeto num julgamento, num processo? É uma coisa... Bom, quando a gente chega num ponto do judiciário querer definir que é a relação afetiva, acabou. O que sobrou para a sociedade? Eu não consigo definir nem mais, eu não posso decidir nem mais em quem eu sinto afeto, quem eu não sinto afeto, que é o judiciário que vai decidir por mim. E no processo desse nosso colega, a mãe foi lá e postou e mostrou lá no processo que ele tava tirando foto com a criança no aniversário, pra considerar que tem esse vínculo. Então, Porra, então, e olha só o nível de bizarrice, né? Olha o incentivo que o judiciário cria de comportamento. Então, se eu tô saindo com a mãe solteira e tem um aniversário da filha dela, eu não vou tirar foto com a filha dela pra não ter que pagar pensão. Eu vou ter que agir como se eu tivesse nojo da criança. Olha que coisa doentia que incentiva a ser feito por causa de uma decisão dessa. Já vi gente falando, não, que eu vou buscar a criança no colégio, a mãe queria colocar meu nome que eu posso buscar, e eu não quero colocar pra não ter esse vínculo. Tá vendo? Pô, eu não posso pegar o filho da criança. A criança perde, a mulher perde, o homem perde, todo mundo perde isso aí. Só quem ganha é uma minoria de oportunista que quer ver essa pensão acontecendo e a maluquice da cabeça de ministro do STJ. já teve até um advogado, o João Senzi, que veio aqui e comentou que já teve um caso onde foi caracterizado divisão de bens em um web namoro. Porque tinha... como é que é? Porque... Planos de futuro. E aí, num web namoro, nunca tinha visto o cara, a mulher tinha comprado um apartamento e teve divisão de bens. Porra, até nem pela internet agora você tá seguro, né? Que tinha mensagem, que a gente vai casar, que eu quero ter filho com você, aí já caracterizou como... E aí dividiu o apartamento. Então eu vejo que muitas vezes... inacreditável. Muitas vezes algo que não deveria ser julgado por nenhum juiz, há uma relação entre pessoas... E a própria relação de afeto mesmo que tá lá atrapalhando muitas mães solteiras, né? Que a mãe solteira, muitas vezes, que é bem intencionada, não deu certo com o marido que tava, ou enfim, teve um filho que quer se relacionar e não consegue mais porque os homens estão fugindo disso, né? Uhum.
E essa questão do imposto de renda, da isenção até R$ 5.000, que é um projeto que você já vem falando há muito tempo, agora o Lula só foi querer aprovar, na minha visão, por conta de popularidade, porém tem a contraparte que eles querem taxar os super ricos, que acaba sendo quem tira de dividendo mais R$ 600.000 no ano. O que você enxerga disso? Eu acho o seguinte, primeiro, não é nenhum favor que o governo faz, né? Há vários governos já há mais de década não reajustam a tabela do imposto de renda. Então, na realidade, o que a gente teve foi um aumento de imposto velado ao longo do tempo, porque se tudo está ficando mais caro pela inflação, mas o imposto não está sendo reajustado, eu estou pagando mais imposto. Em 94 pagava imposto de renda quem ganhava mais de 9 salários mínimos. Então hoje teria que ser aproximadamente 13, R$ 14.000. Então, e mais uma vez, eles não corrigiram a tabela. Eles colocaram a isenção para R$ 5.000, mas toda a parte de cima da tabela não foi reajustada. E gente que eles falam de taxar os super ricos. Cara, quem ganha R$ 8.000 por mês não é super rico, né? Só aqui no Brasil mesmo, cara, pro governo dizer que não é nem um rico, é um super rico, né? Não sei, é um rico que voa, tem superpoderes. O cara que ganha 10, 15 mil reais são profissionais liberais. Os profissionais, né, com uma qualificação maior e mais experiência no mercado de trabalho, um médico, um engenheiro, um advogado, né, alguém que seja um profissional liberal e que tenha uma renda maior, se enquadrando como se o cara, sei lá, fosse o Bill Gates, fosse o Warren Buffett, né? Então, e outra coisa, a compensação já veio, não precisava aumentar imposto, porque eles já aumentaram o imposto antes. 2, primeiro o IOF, compensava com a arrecadação do IOF, e segundo, com a medida provisória 1303, que felizmente a gente conseguiu derrotar, mas que vinha para compensar a arrecadação do IOF que eles não perderam, né? Então, fonte de financiamento já teve, não precisava aumentar o imposto em um centavo. E o IOF, que foi anunciado do dia pra noite, eu até lembro que era numa sexta-feira, porque aí sábado e domingo ninguém comenta nada, só que depois o Congresso chegou a derrubar. E foi o STF que colocou de novo. Como é que ficou essa questão? Ficou assim, o STF devolveu. Devolveu e vai ser isso mesmo. O Congresso tem presidentes fracos e acho que ia cobrar retroativo de quem tinha feito enquanto foi barrado ainda. queriam fazer isso, aí o Haddad falou que a Receita achou complicado demais. Traquear tudo isso aí, entrar Exatamente. em contato com todas as instituições e aí resolveu deixar isso aí passar. Pra você ver, quando a Receita e o Haddad desistem de arrecadar porque tá difícil, é porque realmente era um negócio muito complexo. Realmente, E hoje acaba sendo complicado com o IOF de 3,5 mais o spread da instituição, pra mandar dinheiro pra fora, o cara tá pagando um pedágio de quase 5%. Sim. E não só financiamentos quaisquer, né? Não precisa nem mandar Empréstimo, dinheiro pra fora. E acaba sendo difícil até uma barreira maior para que o investidor estrangeiro coloque dinheiro aqui. Porque ele pensa, beleza, para entrar o dinheiro o IOF ainda é 0,38. Só que para sair ele vai ter que pagar esse pedágio gigantesco, ele pode pensar, não vale a pena colocar mais não. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Olha quanto investimento está recebendo o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, o Chile. Todos são países muito melhores para se investir do que o Brasil. E o Brasil só endurece as penas para quem quer investir aqui.